Ronan, eu acho justo, porque o princípio lá atrás, quando, quando Augusto Comte fez a frase completa dentro do livro, que era amor por princípio, ordem por base e progresso por fim, foi isso que quiseram colocar na nossa bandeira, não só ordem e progresso, eles tiraram o amor. Então, talvez, se colocar agora o amor, e assim, aquela retórica que você falou agora, porque, não é o momento, mas se nós formos esperar o momento para fazer alguma coisa, nesse sentido, nós nunca vamos conseguir, porque nós estamos vivendo uma sociedade que sempre está piorando. Sempre está ficando pior as coisas, né? Infelizmente, porque é uma ordem crescente, infelizmente, diante de tanta população, tantos problemas que nós resolvemos no passado que agora estamos suportando, fora a ganância humana. Mas eu acho justo colocar amor, ordem e progresso, como era para ter sido feito, como era, inclusive, o autor Auguste Comte, que hoje é o nosso Auguste Comte, que é o nosso tema agora, nós vamos falar daqui a pouco. Então eu acho justo, cara, amor, ordem, porque o amor, pensa como se fosse ele que tentou fazer essas três palavras, ele tentou fazer como se fosse o mesmo uma árvore, né? A vida seja uma árvore, que seria o amor, seria por princípio, seria a nossa base, seria as raízes, nossas raízes seria o amor. Aí teria o caule, que seria a ordem, a lei, servir a lei, ter ordem, ter regras claras e para todos, como se fossem regras transparentes, fortes, que sejam nossas bases. E os frutos, que seria o progresso, que seria desenvolvimento, que seria para frente, o que seria o que a gente produz, para que seja sempre para cima e para frente. Então, eu acho que talvez é uma coisa nova, diferente, e não é só mudar a bandeira. É uma bandeira muito mais do que apenas um símbolo. Uma bandeira é algo que é condecorado na pátria, é algo que as pessoas seguem. Então, pode ser que seja alguma coisa interessante. Bora? E aí, galera, hoje Auguste Comte, que é o pai da sociologia, ele que criou o positivismo, que é a busca da verdade real através da ciência, que é muito interessante a forma que a Folha colocou, primeiro Platão, a República, e depois Auguste Comte, que eles têm um grande espaço de tempo de existência, mas que um completa o outro dentro de uma filosofia. Ele é pai da sociologia, mas começou com a filosofia, que acabou descobrindo e criando a sociologia, a ciência de estudar a sociedade, e foi isso que fez Comte. E vamos lá. Alguns livros nos ajudam a conhecer melhor o mundo e a nós mesmos. Coleção Folha Os Pensadores. São 30 livros dos maiores pensadores clássicos e contemporâneos. Olha lá, ó, a frase célere que separaram aqui da Folha, que é essencial para entender o pensamento de Auguste Comte. O verdadeiro espírito positivo consiste, sobretudo, em ver para crer, em estudar aquilo que existe a fim de concluir o que ele se tornará. Isso que resume praticamente a obra. O livro que a Folha disponibiliza é o Discurso sobre o Espírito Positivo, que é um resumo de toda a obra de Auguste Comte, que é o curso de filosofia positiva. Isso é enorme, são vários volumes, é gigantesco. E aqui tem o discurso, que seria onde ele faz todo o resumo da sua obra, ele faz toda essa... Ele, digamos, passa a régua no seu ensinamento. Claro que é importante você ler, você que às vezes passou por aqui por causa do vestibular, que isso cai muito na filosofia, sociologia. Ele foi um filósofo, mas ele é um filósofo do século XIX, mas que cria, através dos seus estudos, através da sua pesquisa e do seu ensinamento, ele cria a ciência de estudar a sociedade, que seria a sociologia. Então, ele é o pai da sociologia porque ele criou todo um sistema. Ele nasceu numa época de grandes guerras, Revolução Francesa e toda aquela situação. Então, ele já não era, ele apesar de ter nascido na França, e com monarquia e ainda católico, toda aquela situação de igreja comandando as cidades e o país inteiro,
mas ele já era iluminista, ele já era o cara da razão, ele já era um estudioso, né? Ele já era um filósofo, ele já estava fora da casinha de ser um rei, de ter um rei como alguém que se segue. Ele queria ter a liberdade. Então estudando sobre isso, ele criou toda a situação de pesquisar leis, de não apenas confiar naquilo que alguém diz que veio de um Deus ou que descobriu pensando. Ele queria ver para crer. As leis que funcionam são aquelas leis que ele tem que seguir, e não naquelas que inventaram, naquela que alguém pensou que seria aquilo e impõe à sociedade como se fosse verdade. Não, a verdade é aquilo que a ciência diz, é aquilo que vem das leis, da física, da biologia, da astronomia. Ele fala muito de astronomia e de geometria, da matemática. São as leis que existem e que não as leis que o homem cria. É mais ou menos nessa situação. E o principal fato que ele tem, que já começa este livro, é a lei dos 3 estados, que é uma escada de conhecimento, porque ele acredita que o homem não começou assim, e ele tem razão, né? Em tudo que ele fala ele tem razão, mas isso ele fez uma busca histórica, que o homem não começa, não tem como, o homem não começou já no positivismo. Para se chegar ao positivismo, para se chegar à ideia positiva, que positivismo não é de mais, mas é de progresso, é de subida, é de escala acima, seria em razão que seria primeiro dos 3 estados, que seria o chão, que seria o teológico ou fictício, feticismo. Ele chega a dizer que o homem acredita nos deuses, né? Então ele é dominado pelos deuses. Não tem explicação as coisas que acontecem. A água, ela é molhada porque um Deus quis, aquilo pegou fogo porque um Deus mandou um raio, e assim por diante. Então as explicações são todas fictícias, abstratas. O homem é perdido, o homem acredita naquilo que um outro diz que viu que um Deus disse. É por isso. Então ele é o primeiro estágio teleológico. Aí vem o estágio da metafísica, que seria um degrau acima do teológico, mas a metafísica já seria a parte quase como Platão, mas não chega a ser, não é a mesma metafísica de Aristóteles, Platão, mas é a metafísica em que o homem pensa e reproduz, mas ainda no achismo, ainda com as dúvidas. O homem pensou que talvez alguém fez aquilo porque ainda um Deus quis, mas o homem está pensando que aquilo aconteceu porque as leis naturais do homem quis que acontecesse. Então não é ainda uma explicação plausível. Ele fala que a metafísica é transitória entre o ponto de partida, que é a teológica, e também o positivo. E já o positivo seria a maturidade racional do homem, é onde tudo é explicado conforme as leis da natureza, porque as leis da natureza, elas não foram criadas. O homem não cria nenhum tipo de lei, como é na metafísica. O homem pensou, ele criou aquilo porque ele teve as ideias e tudo mais. Não, ele apenas descobriu. Já existia as leis e o homem foi lá e descobriu a matemática. O homem foi lá e descobriu a biologia. O homem pensou, foi lá e descobriu através de uma sistemática de pensamentos, e não apenas em razão de um Deus ou porque uma pessoa foi no mundo das ideias e voltou pensando que isso acontecia. Então a sociedade ela é válida a partir do movimento, a partir do que é da experimentação. Experimenta-se, ver para crer. Você faz aquilo que está possível fazer, então você é realista, você tem um crescimento positivo, progressista do progresso. Qual ideia que Comte trouxe ao mundo é a ideia de que a sociedade ela é uma ciência, ela precisa ser estudada, e estudada conforme as leis que regem naturais, as leis da física, química, e não com base
em religião ou então de que um rei diz que faz para você fazer. Não, você faz de acordo com as leis da natureza. E sempre numa escala, e tudo isso se chegou a uma conclusão por causa da lei dos 3 estágios, ou lei dos 3 estados, que é a teológica, onde os divindades e tudo mais, a metafísica, onde os reis acreditam que foram dados a eles esse dom, e por isso tem que ser daquela forma, e eles que eles comandam, e a última que seria a estágio positivo, da positiva, que é com o estudo da sociedade, com base na experimentação, com base na explicação dos fenômenos naturais, sociais, e apoio sempre no conhecimento científico da ciência e não do achismo, beleza?